Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse evento. Para quem não me conhece, eu me chamo Ferdinanda Zanella, eu sou bibliotecária escolar da Prefeitura Municipal de Vila Velha e hoje estou aqui com a ABES, né, que é a Associação de Bibliotecários do Espírito Santo, a qual eu também faço parte da diretoria. Eu vou estar fazendo agora a minha breve audiodescrição. Eu sou morena, clara, eu tenho os cabelos longos, pretos, lisos. Eu estou vestindo uma camisa no tom verde musgo. Eu uso brincos. Estou usando também um batom no tom rosa. Meu fone de ouvido é da cor preta. E atrás de mim existe uma parede lisa, toda branca, sem nenhum detalhe e também sem nenhum objeto. A princípio, a palestra de hoje ela foi idealizada para acontecer na segunda semana do mês de março, em comemoração ao Dia do Bibliotecário. Mas, diante de alguns contratempos por conta das medidas de segurança em relação à Covid-19, ela foi adiada para a data de hoje. Mesmo assim, eu gostaria de parabenizar todos os bibliotecários aqui presentes e também agradecer a presença de todos os demais participantes que vieram participar do nosso evento. Gostaria também de agradecer desde já, em nome da ABES, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha e também o apoio do Departamento de Biblioteconomia da UFES, o apoio da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, e também o apoio do Conselho Regional de Biblioteconomia da Sexta Região, que tornaram esse evento possível. Mas antes de dar início à palestra, eu gostaria de convidar a vice-presidente da FABAV, a Adriana Ferrari, e logo em seguida a subsecretária de Educação de Vila Velha, a Jocilene Gadioli, para dar as boas-vindas. Então, nesse momento, eu passo a palavra à Adriana Ferrari. Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou iniciar pela minha descrição também. Eu sou uma mulher de estatura mediana, sou branca, tenho cabelos castanhos, cabelos pandêmicos, já está longo, praticamente longo. Tenho olhos castanhos claros, eu uso óculos, um óculos bem grande, estou vestida aqui com uma roupa branca e preto, com estampas de gatinho em preto, que eu adoro gatos. Estou aqui falando do meu quarto, que se converteu no meu escritório nesse período, e ao fundo se pode ver a janela do meu quarto com uma cortina também branca. Então, eu queria saudar, né, e agradecer o convite de estar aqui, e mais do que agradecer o convite, parabenizar, né, a associação por essa ação e por estar voltando, né, a associação retomou as suas atividades recentemente, então, parabenizar o Ricardo, né, na pessoa do Ricardo, todos da diretoria, dizer que a gente já tem um mês, né, de comemorações do Dia do Bibliotecário, acho que foram muitas comemorações que nós vimos aí, então o Dia do Bibliotecário, 12 de março, que por acaso é meu aniversário também, não cabe mais tanta coisa acontecendo, então é bom que a gente tenha atividades ao longo do mês, né, então eu quero também dizer que eu trago aqui um abraço carinhoso do nosso presidente, né, o Jorge Prado, e para vocês todos, e dizer, nosso recado, na verdade, é que momentos como esse são momentos, obviamente, de reflexão e capacitação, mas também são sempre momentos de militância. Eu acho que vocês estão acompanhando, as bibliotecas, elas não têm o avanço esperado, né? Pior do que isso, está se acontecendo retrocessos muito grandes, sem precedentes, né, na área da cultura e na área da educação, então esse é um momento importante de mobilização, portanto eu conclamo aí todos os bibliotecários da região que fortaleçam a associação, né, fortaleçam, estejam juntos para que a gente possa também levar as nossas vozes e incidir nas políticas públicas. Nós da FEBAB
temos feito um trabalho, né, alinhado à IFLA, de mostrar que as bibliotecas são parceiras estratégicas da Agenda 2030. Eu acho que o momento de pandemia, que, aliás, faço um parênteses, quero me solidarizar com as vítimas, né, as famílias cujas vidas aí dos seus entes queridos foram ceifadas por essa terrível pandemia que nos assola. Então, na verdade, assim, as bibliotecas têm que ter esse lugar, um lugar não só apenas de, como todos, né, que ela tem esse papel, né, de ser um elo, né, de educação, de cultura, claro, mas também de ser estar mais atuante, estar presente na sociedade, né, na estrutura aí social. Nós temos feito esse trabalho junto com a IFLA, como eu estava dizendo, alinhados à Agenda 2030. A Agenda 2030, vocês sabem, é uma agenda global, uma agenda que não é só de governo, embora o governo tenha a sua responsabilidade, é uma agenda que envolve a sociedade civil, envolve as empresas, para que a gente construa até 2030 um mundo mais humano, mais igualitário e sustentável, porque os modelos, a própria pandemia mostra que os modelos que a gente está adotando, né, no planeta, eles são insustentáveis. E essa agenda, né, os compromissos de governo e dos países, que o Brasil é signatário, todos os países da ONU são signatários dessa agenda, eles têm feito um monitoramento. Esse monitoramento é feito pela CEPAL, que é o órgão da ONU na região da América Latina e do Caribe. E neste mês também, de março, houve a 4ª reunião do fórum, onde os países mostram os seus avanços, não avanços, e a presidente da CEPAL, que é a Alice Bárcena, ela traz um relatório que é um relatório muito aterrorizador, né, dos números, porque sem o advento da pandemia, já se visualizava ser muito difícil alcançarmos em 2030 um mundo mais igualitário, né, mais justo, mais humano. E com o advento da pandemia, isso acaba que tem um desafio muito maior, né, que a gente está vendo, e os reflexos desse período pandêmico, que a gente está no período pandêmico, infelizmente a gente achava que do ano passado para cá a gente não estaria nessa situação, e nós estamos no pior momento da pandemia, embora muitos já se acostumaram com isso, mas é o pior momento da pandemia. Estima-se que nós teremos 44 milhões de pessoas desempregadas na região, que 78 milhões de pessoas estão vivendo, né, estarão vivendo em pobreza extrema, e 33,7 milhões de pessoas em pobreza. Esses dados, né, de pobreza e pobreza extrema significam um retrocesso, né, de 12 anos no que a gente estava avançando para erradicar a pobreza extrema. Lembre-se que o primeiro ODS é erradicar a pobreza, porque com fome você não tem como sustentar os outros, né, dar conta dos outros objetivos de desenvolvimento sustentável, e 20 anos de retrocesso, quando a gente está falando o primeiro de pobreza, e o segundo, e 20 anos de retrocesso na pobreza extrema. Por que eu estou falando isso? Porque é difícil a gente imaginar, né, as nossas bibliotecas, imaginar o perfil dos nossos bibliotecários para esses equipamentos, né, culturais, educacionais, sem a gente pensar como que está a nossa sociedade, né? Então, esse é o chamado que a FEBAB vem fazendo, para que as bibliotecas e os bibliotecários não sejam espaços que esperam as pessoas chegarem, né, mas que sejam espaços, de fato, que construam junto essa sociedade melhor. Neste fórum ainda, o que está se clamando, e eu acho que a gente tem que fazer voz a isso, de fato, é mostrar que a vacinação é a única saída para a recuperação, né, da gente poder retomar. A gente não pode retomar quaisquer atividades se a gente não tiver vacinado, a vacinação em massa. E aí eu também já coloco
que nós, como bibliotecários, precisamos trabalhar na conscientização da questão da vacinação. A FEBAB, a semana passada, lançou uma carta, eu acho que, se vocês não viram, eu convido a vocês irem ao site da FEBAB e olhar essa carta, eu tenho certeza que a associação deve ter reverberado, mostrando que nós temos um papel a fazer como bibliotecários, independente se a gente está trabalhando numa biblioteca, se a gente não está trabalhando, se a gente está só estudando, enfim, como bibliotecários e pelo que a gente assumiu no nosso compromisso de juramento, né, de um cunho humanista, nós temos que fazer a nossa parte, não só não disseminar as fake news, mas disseminarmos informações confiáveis. E neste momento é muito importante que a gente também dê coro à questão da vacinação, porque nós também sabemos que muitas pessoas não estão se vacinando, e isso também já é um problema não ter a vacina em número suficiente. Maior problema também é as pessoas se negarem à vacinação. Então, eu convido vocês a olharem lá o nosso site, convido vocês também a visitar o portal que nós lançamos dia 12 de março, né, chamado de Inteiras Verdades, para apoiar esse trabalho contra as fake news. E voltando a dizer sobre a CEPAL, o que se foi colocado, e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, é que se caminha, se tem a certeza que mesmo o modelo da região tem que ser mudado, né, o modelo econômico, vista principalmente a Covid, e que se tem que se caminhar para uma sociedade de cuidado. Quando a gente fala que a pandemia ela mudou e escancarou, né, a desigualdade que a gente às vezes também esquecia, né, esquecia que existia, a pandemia tem uma face, essa face é uma face de mulher. Então, dentre os segmentos mais prejudicados pela pandemia, a mulher é a das mais prejudicadas, as mulheres, as meninas, as crianças, os povos indígenas e as pessoas, né, afrodescendentes, principalmente a mulher afrodescendente. Então, a gente vê que mesmo dentro da desigualdade, temos face, né, então temos segmentos que ainda sofrem mais. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque eu acho que nós precisamos trabalhar e colocar todos os esforços que nós tivermos em nossos ambientes a favor, né, a atender as populações em vulnerabilidade e as minorias. Então, eu sei que nós não temos, né, a estrutura que a gente deseja e que a gente tem direito, na verdade, por isso o movimento associativo é importante, porque só pelo movimento associativo, pela sociedade civil organizada, é que nós vamos defender que o Brasil, né, vamos falar aqui do Brasil, o Brasil tenha esse tão sonhado sistema, né, de acesso à informação, com bibliotecas de todas as tipologias, em número e em qualidade, como a gente deseja, com os profissionais atuando. Então, ontem a gente também teve uma discussão, né, sobre biblioteca escolar. Eu acho que a gente tem que ter isso em consideração para o nosso fazer. Então, assim, não podemos mais pensar que nosso trabalho está confinado, vamos dizer assim, dentro dos ambientes, né, onde a gente atua. Ele está dentro, mas a gente tem que estar buscando essas populações e chegando a essas populações. E nesse momento de pandemia também, mais um dado que eu acho que é importante a gente pensar é que, em que pese os nossos esforços para migrar esses trabalhos para a internet, a gente também sabe que há uma população bem grande que não tem acesso à internet, né? Uma das outras pedidos, né, da CEPAL que a gente tenha um acesso universal aí à internet para toda a região, e apoiando também, não só a ter o acesso, mas apoiar as pessoas a ter esse acesso e a ter as habilidades para poder utilizar a internet plenamente, né, as tecnologias e a internet plenamente. Então, gente, eu queria deixar essas palavras para vocês, esses dados, que eu acho que esses dados são dados que a gente precisa levar em consideração,
Quis dizer também, só para finalizar, não é só a inclusão digital que a CEPAL está buscando, né? São 4 pilares, né? A saúde, né? E isso envolve o sistema de saúde, claro, medidas sanitárias e sociais, a educação, que também né? Que é uma área que a gente também está inserido, né? Melhorar os conteúdos aí que estão disponíveis e também o apoio a essa educação à distância, que é como está sendo dada, a inclusão digital que eu disse para vocês, e os serviços básicos também, porque muita gente ainda não tem acesso à água, ao saneamento básico e nem uma moradia digna. E que essa construção dessa sociedade, ela só vai ser possível se ela for pensada em erradicar essas desigualdades. Então, eu acho que aí a gente se vê como parceiro da Agenda 2030, o que a gente pode fazer. Muitos dizem, mas eu não posso acabar com a minha caneta, com a paz, eu não posso decretar a paz mundial ou o fim da fome. Mas existem muitas maneiras da gente poder trabalhar e colaborar com isso, então é essa a questão que eu deixo. Então, mais uma vez, quero agradecer, saudar também a Marta, né, que vai fazer uma palestra, e que a Marta Leandra também é do nosso GT, Coinfo, convidar vocês a visitar o nosso site, as comissões que estão trabalhando, a competência e informação gerenciada aí pela Camila, tem feito um trabalho bem incrível, outras comissões também, então a gente tem numa mão, coloca esses questionamentos para vocês, né, instiga vocês a serem advocates ou militantes da causa, e também, por outro lado, a gente vai dando insumos aí para que vocês possam trabalhar e contar com a FEBAB, com a associação. Então, mais uma vez, muito obrigada, desejo um bom trabalho para vocês e feliz dia mês dos bibliotecários e bibliotecárias. Obrigada, gente, bom dia. Adriana, muito obrigada pelas palavras. Nós que agradecemos muito a sua participação. Agora, então, eu passo a palavra para a subsecretária Juscelene. Bom dia a todos e todas aqui presentes. É um prazer poder participar desse encontro maravilhoso, né? A gente está comemorando aí não só o dia, como a professora Adriana falou, né? A gente está comemorando o mês bibliotecário e a gente vai ter vários eventos aí no decorrer do ano para poder afirmar a importância dos bibliotecários na nossa rede. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, a minha equipe que organizou esse momento, e gostaria também de cumprimentar aí a professora Adriana, que acabou de falar, que trouxe dados aí muito interessantes para a gente, que nos faz pensar, né? Nós já estamos numa situação preocupante, e esses dados nos faz pensar ainda mais, né? De como vai ser o nosso futuro, de como vai ser as nossas próximas ações, do que a gente precisa, né, redobrar a nossa atenção. Gostaria também de cumprimentar a professora doutora Mary, que vai estar aqui presente, e a todos envolvidos nesse momento. Esse momento traz aí os nossos bibliotecários, traz os nossos pedagogos da rede, justamente porque a gente precisa aumentar cada vez mais esse diálogo, né? A gente sabe da importância da biblioteca para as nossas escolas, para o nosso município, para o nosso estado, né? Ela tem o objetivo ali não só de despertar a leitura, mas desenvolver o prazer de ler, desenvolver, né, a valorização da leitura, né, da literária no cotidiano das pessoas. Mas por que a gente traz bibliotecário e pedagogo juntos, né, nesse momento? Primeiro, porque a biblioteca, ela fortalece o projeto pedagógico da escola, né? Então, o professor, junto com o pedagogo, precisa fazer essa mediação entre o conhecimento e os desafios, o novo contexto social em que a gente está vivendo. E o bibliotecário, né, a biblioteca dentro da escola, ela vem para fortalecer, né, fazer ponte desse conhecimento. E nesse momento que a gente está vivendo de escolas fechadas, porque existe o direito à vida, né, que é um direito fundamental que a gente precisa preservar, mas nós também temos o direito fundamental, que é o direito à educação, e ele precisa, né, nós somos os profissionais que
estamos ali para proteger, né, e para oferecer uma educação de qualidade. Então, é importante que haja, né, esse pensar sobre o que a gente está vivendo, não só para mudar as nossas práticas, mas para a gente reconhecer as dificuldades e poder traçar novos caminhos. Eu falo muito que a gente não tem como operar da mesma forma que a gente operava antes da pandemia, e não tem mesmo, né? A gente vai precisar de mudar a nossa forma de fazer educação, de oferecer educação daqui para frente. A gente viu aí como que as desigualdades sociais, né, cresceram nesse período de pandemia, como elas ficaram aparentes, né, para aqueles que talvez não tinham o olhar voltado para essas dificuldades. Então, cabe a nós, profissionais da educação, a gente se reinventar para garantir o direito fundamental da educação dessas crianças. E a gente tem visto aí o papel, né, nisso, lá dentro da plataforma da Escola Tá On, e certamente quando a gente voltar, né, a gente vai ter que pensar também num projeto para atrair, para engajar, para tentar diminuir essas diferenças, né, de quase de 1 ano e meio, vamos colocar aí, mas que de 1 ano e meio, algumas pesquisas já estão dizendo que esse atraso é de mais de 4, 5 anos, né, esse atraso de aprendizagem que eu falo. Então, nós vamos precisar realmente que todos os profissionais da educação estejam engajados nessa proposta, nesse olhar de melhoria, nesse olhar de trazer as pessoas que ficaram excluídas desse processo de aprendizagem para dentro da escola, para ter o vínculo com a escola de alguma forma. Então, eu gostaria, assim, de cumprimentar mais uma vez, gostaria que vocês não deixassem de participar das formações. Todas as formações que eu participo, eu faço essa fala, justamente o caminho para que a gente consiga mudar o nosso olhar, para que a gente consiga enxergar essas diferenças, para que a gente consiga compartilhar nossas práticas e melhorar, né, daqui para frente. Ninguém sabe tudo, né? A gente não pode dizer que nós não estávamos preparados para esse momento, né? Ano passado, eu lembro que a gente falava que até o final do ano, não, mas até o final do ano tudo vai se ajeitar, e não se ajeitou. O pior momento da pandemia, né? A preocupação ela é constante, mas a gente não pode perder o foco que daqui para frente as nossas práticas também vão precisar de mudar e tentar resgatar aquelas pessoas que não conseguiram, né, de alguma forma ter acesso à educação. Se cuidem, né? A gente prema muito aí pela saúde de todos, preciso ter cuidado realmente, e vamos trabalhando. Obrigada a todos, tá? E tenham uma boa formação. Obrigada, Juscelene. Dando continuidade, então, à palestra que será apresentada hoje, que tem como temática a integração nas habilidades e competências do bibliotecário escolar com a equipe pedagógica e professores, que será proferida pela nossa querida professora Mary Nádia Gerlin, representando o Departamento de Biblioteconomia da UF, que é doutora em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília, mestre em Educação e bacharel em Biblioteconomia pela UF, professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UF, coordenadora do projeto Extensionista Informação e Cultura, e atualmente líder do grupo de pesquisa Competência Leitora e Competência em Informação, Saberes e Fazeres Transdisciplinares no campo da ciência da informação, certificado pela CNPq. Acompanha movimentos de atividades relacionadas com o campo do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, trabalhando com temas como ação cultural, competências de informação, competências leitoras, competência narrativa, leitura literária e biblioterapia, multiculturalismo e elaboração de projetos culturais, informativos e educativos, redes sociais, saúde do trabalho, da informação, educação e cultura,
serviços de referência, sistemas de recuperação da informação, tecnologias de escrita e leitura, tecnologias de informação e comunicação. Ocupa uma cadeira na Academia Capixaba de Artes e Letras, de Poetas e Trovadores, como acadêmica imortal correspondente, envolvendo-se em movimentos culturais que compreendem a arte, a informação e a literatura espírito-santense. E antes de passar a palavra para a professora Mary Nádia, eu gostaria de lembrar que durante a palestra será disponibilizado um link aqui no chat para os funcionários da Prefeitura Municipal de Vila Velha possam solicitar o seu certificado. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Mary Nádia. Bom dia para todos e para todas. Agradeço, a acolhida da Ferdinanda, gratidão. E antes de iniciar a fala, gostaria também de agradecer e, ao mesmo tempo, mencionar, algumas pessoas que estiveram aqui. A professora Adriana, da FEBAB, a subsecretária para Assuntos Pedagógicos, Silene, agradecer o convite também por parte do Ricardo Girelli, que está na coordenação aí da associação, e aos demais sujeitos com os quais eu estabeleci contato, a bibliotecária Ronildo, o bibliotecário Luciano, enfim, fico realmente agradecida pelo convite, pela confiança depositada para dialogar com bibliotecários, professores, pedagogos e outros sujeitos, que aqui estão. E, ao mesmo tempo, também agradecer à Prefeitura Municipal de Vila Velha, por essa parceria que foi estabelecida com a ABS e que tem como apoio o Departamento de Biblioteconomia, o qual estou representando aqui hoje também como chefia de departamento, recentemente assumi, e para o departamento é uma alegria, é sempre uma honra e também muito nos fortalece participar de momentos como esses. Então, vamos lá, Agora eu queria também aproveitar para citar a coordenadora de bibliotecas, a bibliotecária Eliana, que está aí à frente de uma rede de bibliotecas que é composta não apenas pelos profissionais, bibliotecários, mas também professores que estão afastados da sala de aula e estagiários que atuam nesses espaços de informação, educação e cultura. Ao mesmo tempo, estabelecem contatos com a equipe pedagógica, com os professores que estão em sala de aula, ministrando disciplinas, conduzindo aspectos pedagógicos e culturais. E, assim, fico muito feliz de ver esse movimento da Prefeitura Municipal de Vila Velha e dessa rede de bibliotecários que a gente vê ativa, que enxergamos o trabalho sendo desenvolvido na internet, não da mesma forma que era desenvolvido num espaço presencial, é claro, tem as suas especificidades, as suas diferenças, mas nem mesmo a situação pela qual a gente está passando, que é uma situação de crise mundial, sanitária, que a gente está chamando de pandemia, e para a qual o Brasil não estava preparado, o Espírito Santo não estava preparado, Então, a gente se vê hoje numa posição, conforme colocou, vou aproveitar a sua fala, viu, Josiane? A gente não estava preparado, mas teremos que lidar com essa situação de estabelecer contato virtualmente, e eu costumo até prever, com base em fatos científicos, que estão sendo comprovados, estudos, pesquisas, que realmente a gente está muito longe de voltar a um normal, digamos assim, E esse novo normal, ele não é realmente uma situação que nos agrada por conta da igualdade social, a necessidade de inclusão digital,
a necessidade de a gente voltar a olhar, né, para essas pessoas que estão dessa sociedade chamada sociedade da informação, chamada uma sociedade do conhecimento, mas sendo que a gente percebe que os nossos alunos, que os nossos profissionais, nós mesmos, né, a sociedade com a qual a gente estabelece contatos, usuários, a gente percebe que todos não estão preparados, né? E aí a gente sente a ausência de ações, de políticas no campo da competência em informação, competência leitora, competência midiática, né? Competência digital. Então, a gente tem várias competências que estão sendo citadas, estudadas e que estão sendo perseguidas por todos nós. E eu costumo, assim, colocar que o bibliotecário ele necessita de buscar essa competência para si mesmo e também, ao mesmo tempo, trabalhar a competência com outros sujeitos, né? E a gente não desenvolve competência, né? Em ninguém. Na verdade, a gente trabalha ações, estratégias, com programas de formação que vão ocasionar ou não o desenvolvimento na aquisição dessas competências. E essas competências, elas são compostas por habilidades, que é o nosso saber fazer. Essas competências, elas são compostas por conhecimentos, que é esse nosso repertório, né, em termos de conhecimento conceitual, e um repertório também que a gente produz conhecimento, né? E também composto por atitudes, que é um saber fazer e saber conhecer como aplicação social. Então, isso nos falta muito na área da biblioteconomia. Eu fico feliz que a FEBAB esteja trabalhando, né, com uma agenda que persegue essa competência, que não apenas nos basta ter uma competência em informação, uma competência leitora e outras, né, que não vão ser citadas aqui ao longo do nosso diálogo, mas que também necessitamos ter essa competência no campo da atitude, exercitando, né, os nossos saberes e os nossos fazeres, no campo também das necessidades de uma sociedade que hoje, mais do que nunca, né, precisa que o bibliotecário assuma a sua responsabilidade social. Uma responsabilidade como mediador, uma responsabilidade como educador, né? Não somos, como bibliotecários, professores, mas somos educadores que atuam no espaço que eu prezo muito e que eu gosto muito, que é a biblioteca escolar, e eu já vou explicar por quê. Sempre que eu vou falar de algo, não é, eu vou assim, onde que meus pés pisaram, qual a minha experiência, e eu tive mais de 10 anos, antes de entrar na docência, uma experiência com biblioteca escolar, e fico muito feliz de ter tido essa experiência. E depois trabalhei muito com educação, quando fiz o mestrado em educação, com formação de professores, na graduação, na educação à distância, e também na formação na modalidade de especialização, né, pós-graduação, no interior do estado. Então, eu fico muito feliz de hoje poder, na Universidade Federal do Espírito Santo, ocupando como professora do Departamento de Biblioteconomia e agora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Eu fico muito feliz mesmo de poder articular esses conhecimentos que eu fui adquirindo, esses fazeres, né, ao longo da minha trajetória profissional. Hoje, pensando, por exemplo, junto com vocês nesse diálogo, né, as competências, as habilidades do bibliotecário, do professor, da pedagogo, né, e outros profissionais, coordenação que trabalham juntos, e também, por que não a gente pensar numa competência também que deve ser dialogada, que é o do nosso usuário, né, que ele hoje é não apenas usuário, mas também é produtor de informação. Então, a biblioteca escolar, que é um espaço que eu prezo muito, ela trabalha com com essa realidade, né, de um atendimento que,
por muitas décadas foi presencial, né, em sua maioria, e hoje a gente está tendo que migrar para esse atendimento virtual, não é? De uma forma síncrona e assíncrona, utilizando para isso as ferramentas tecnológicas, né, as tecnologias de escrita, as tecnologias de informação, as tecnologias de comunicação, as tecnologias audiovisuais e auditivas, não é? E gráficas e assim por diante, o que a gente vai chamar de uma linguagem multimodal, porque hoje a gente não apenas trabalha com a linguagem textual, mas também com outras modalidades. Então, nesse sentido que a gente pode começar a definir, não é? O que é a biblioteca escolar, não é? É um espaço especializado com uma função específica e, ao mesmo tempo, voltado, né, para o atendimento dos sujeitos da escola, os professores, os alunos e outros que se apropriam dos serviços e produtos que são oferecidos nesse espaço de informação, de educação e cultura. E para o bibliotecário, né, ele tem aí um desafio. O bibliotecário que atua nesse espaço, ele tem que ter conhecimentos, né, e constituir habilidades no campo da informação, da biblioteconomia, entrar em contato com o que está sendo de novo produzido para trabalhar nesse espaço, e, ao mesmo tempo, esse bibliotecário também precisa estabelecer contato com conceitos, práticas, né? Ou seja, saberes e fazeres que são também do campo da educação. E é por conta disso que, quando eu trabalhei na biblioteca escolar, né, na época em que eu desenvolvi esse trabalho, eu fiz, além do curso de biblioteconomia, uma especialização no campo da psicopedagogia, porque me interessava, naquele momento, entender como que se davam as relações educativas, né, e também psicológicas, porque eu vi, assim, muitos problemas que aconteciam naquele espaço. E hoje, esses conhecimentos, né, eles estão sendo demandados. E aí eu estou voltando a discutir, por exemplo, a ferramenta da biblioterapia, na biblioteca escolar, em outros tipos de bibliotecas, espaços comunitários, no próprio cyberespaço. A crise que a gente está vivendo, que não apenas é sanitária, mas também humanitária, econômica, né, a gente sabe disso, vai demandar muito também essa discussão no campo da saúde mental, por exemplo, no campo da competência em informação, da competência leitora e da competência narrativa, que são as competências com as quais eu tenho trabalhado também por mais de 10 anos, né? Depois de ocupar esse espaço que atualmente, eu digo assim, eu estou professora, né? Não sei quanto tempo mais estarei professora, nesse momento que a gente sabe que o amanhã é incerto, mas enquanto eu estou, muito me realiza pesquisar uma área como essa, que é a área de competência em informação, que eu venho trabalhando com ela há 10 anos e há 6 anos fiz meu doutorado também trabalhando com Corinfo, competência narrativa, e agora tenho desenvolvido muitos trabalhos, né, no campo da competência leitora. Então, essa biblioteca escolar é uma biblioteca que tem, assim, usuários diferenciados, de comunidades diferenciadas. Então, o bibliotecário, ele necessita do apoio da comunidade escolar, né? Do pedagogo, do professor que está atuando fora da sala de aula, do professor que está na sala de aula trabalhando com né, os conteúdos do currículo, né, e que constantemente trabalha, né, no processo de constituição do projeto político-pedagógico, e isso em termos de currículo real, e o currículo que é vivido também no nosso cotidiano, e, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar também com esse momento de que a competência em informação e competência leitora, trabalhada no âmbito da informação, ela também deve ter uma articulação com as competências da educação. Então, é nesse sentido que eu trago aqui até uma reflexão sobre a importância da gente pensar as ações educativas e informativas que são colocadas em prática no cotidiano da escola.
Então, quando eu digo isso, eu digo no sentido da gente poder pensar que o bibliotecário, ele não trabalha apenas na biblioteca, né? Quando ele trabalha na biblioteca e oferece um serviço e um produto, ele acaba também trabalhando com todos os outros espaços, ele atinge todos os outros espaços da escola, né? Seja por meio de uma atividade cultural, com o objetivo de disseminar a informação do seu acervo, que hoje não é apenas o acervo físico, mas também é um acervo armazenado né, digitalmente, e ele também, ao oferecer um atendimento no que se refere à pesquisa, né, o que eu fazer nesse ambiente, né, eu gostava muito desse momento, é um momento que a gente pode explorar, né, os nossos conhecimentos como bibliotecário, mas também, ao mesmo tempo, adquirir um conhecimento novo, muitas vezes, para a gente, que é o conhecimento do campo da educação. Então, é nesse momento também que a gente estabelece contato com esse conhecimento da educação. E outros serviços e produtos poderiam aqui ser citados, né? Mas o que importa colocar nesse momento é a necessidade de um planejamento que deve ser feito no cotidiano dessa escola, no cotidiano da biblioteca, e que envolva, no caso da biblioteca escolar, não apenas o bibliotecário, mas também a equipe pedagógica, os professores, os alunos, não é isso? E outros sujeitos da comunidade interna e externa que estabelecem contato com a biblioteca e com a escola. Então, nesse momento, eu trago aqui uma reflexão para que a gente possa pensar, e eu coloco formato essa reflexão como uma pergunta, né? O que está sendo produzido, né, em termos de ações, de programas de competência, no cotidiano da biblioteca escolar, na Prefeitura Municipal de Vila Velha, de Cariacica, Vitória, Serra, não só na região metropolitana, mas também no interior do estado, né? Então, essa questão a gente tem que pensar, porque nós temos pouquíssimos programas de competência sendo desenvolvidos na universidade. E quem dirá também, né, na biblioteca da escola, porque a gente sabe que o bibliotecário escolar ele trabalha com a competência em informação e leitura, mas ele não, muitas vezes, ele não denomina dessa forma, né? Então, é um bibliotecário competente, a base da competência, por exemplo, que recebemos na biblioteca universitária, dos alunos que ali chegam, ela foi constituída nesses espaços, né, da biblioteca escolar, e digo mais, da educação infantil até a educação do ensino fundamental e médio. Então, é necessário a gente pensar e refletir como que a gente está desenvolvendo esse trabalho, e chega o momento de registrar. E esse registro, ele é importante por conta da necessidade que a gente tem de compartilhar informação, compartilhar experiências. Então, o bibliotecário hoje, no cotidiano da escola, no contexto da atuação da biblioteca, que, segundo Paulo Freire, a escola tem que derrubar essas paredes, né, trabalhar com círculo de cultura, que é a perspectiva de você pensar os saberes e fazeres que estão fora da escola também. Não só aqueles que chegam, mas aqueles que a gente, como profissional da informação e da educação, devemos buscar para que esse processo de ensino e aprendizagem possa se efetivar, possa realmente acontecer. Então, é nesse sentido que eu penso o planejamento, né, de uma atividade não apenas informativa, que deve acontecer na biblioteca escolar, mas um planejamento também que deve acontecer no campo. Então, aqui tem uma proposta de dialogarmos sobre o intercambiamento, né, desses saberes e fazeres no campo da informação, quando a gente se apropria dos conceitos, relatos de experiências, né, que são compartilhados em periódicos da biblioteconomia, em blogs, né, em revistas da ciência da informação, no próprio YouTube, que é um banco, né, com informações audiovisuais muito utilizado ultimamente, não apenas pelos nossos alunos, né, pelos nossos usuários, mas utilizado também pelos profissionais,
pelos professores, bibliotecários e outros, né, que a gente não está citando aqui, mas a gente sabe que esse trabalho ele é coletivo, ele é conjunto, e é necessário para que essas ações educativas e formativas possam, de fato, acontecer. Então, o professor bibliotecário escolar, ele tem uma função, né, de não apenas dar conta do cotidiano, do conteúdo na sala de aula, ou do trabalho desenvolvido na biblioteca, mas também de trabalhar com a competência do usuário, do aluno, do sujeito, né, que dela vai precisar para ser autônomo em processos de busca, em processos de recuperação da informação, a avaliação desse conteúdo, né, que ele está buscando e selecionando, e o que é mais importante, para ele usar essa informação. E para ele usar essa informação, ele vai precisar entender que a biblioteca que idealizamos, muitas vezes, ela não é a biblioteca com a qual a gente estabelece contato, né? A escola que a gente idealiza também não é uma escola com a qual a gente estabelece contato. Essa é uma realidade que choca quando a gente sai, principalmente da graduação, e chega na biblioteca escolar. Ou quando saímos de um outro tipo de biblioteca, um outro tipo de atuação, e a gente chega nesse cotidiano. Né? Porque a gente realmente tem muitas barreiras, tem muitas dificuldades, mas também temos sujeitos que estão envolvidos em um espaço de resistência. Resistência no sentido de resistir e de repensar as próprias competências, as próprias habilidades, para dotar de autonomia, não é? Esse sujeito que vai ter que buscar autonomamente, em muitos momentos, a informação, vai ter que avaliar e vai ter que usar. Então, para isso, além da competência em informação, eu costumo trabalhar com o conceito de competência leitora. Por quê? A competência leitora, ela é responsável, grande responsável, pela formação de um sujeito crítico, pela formação de um sujeito que vai saber buscar essa informação, mas não apenas buscar, compreender o que ele está lendo, né? E aí a gente passa de um estágio de um analfabetismo funcional que possa ocorrer, né? Aquele que consegue ler, mas não consegue compreender o que está lendo. Então, a gente vai ter um sujeito competente, alfabetizado e letrado, e, ao mesmo tempo, também competente leitura, porque ele vai conseguir articular essa leitura de mundo que ele faz, segundo Paulo Freire, que antecede a leitura da palavra, né? Com uma palavra, um texto, uma imagem que é necessária para a resolução de problemas, que é necessária para o cotidiano do seu trabalho, que é necessária para sanar uma curiosidade, não é? Por motivos internos ou externos. Então, essa biblioteca, que não é aquela que a gente idealiza, mas aquela com a qual a gente estabelece contato, temos que utilizar as ferramentas que a gente tem. Nós temos que abrir mão dessas ferramentas, né, para que a gente possa conseguir trabalhar e conseguir até minimizar a desigualdade social, aqueles que estão à margem da chamada sociedade da informação, porque aqui a gente define sociedade da informação como uma sociedade em que os sujeitos têm acesso, né, às tecnologias de informação e comunicação, e conseguem, com isso, no campo da ciência da informação, a gente consegue definir dessa forma, tendo acesso a essas tecnologias, esses sujeitos, eles conseguem ter acesso a esse fluxo enorme de informação que está sendo armazenado em sistemas de recuperação da informação dentro da própria internet. Eles conseguem produzir informação, né, com a Web 2.0. A gente tem um espaço potente de atuação que pode auxiliar também no cenário pós-pandemia, né? Não é porque a gente vai voltar para um contexto presencial que a gente vai negar essas tecnologias com as quais a gente teve que trabalhar e evoluir muito rápido no campo do uso, não é? No campo também de ter competência digital, que é saber ligar uma máquina, saber se conectar à internet, saber buscar e recuperar uma informação no campo da alfabetização e informação. E a alfabetização também ela é importante, né? Hoje a gente está discutindo muito isso, para que a gente saiba resolver um problema no computador, né? Agora mesmo eu estava com um problema de conexão, aí me disseram, conecta o seu celular.
né? Então, a gente foi buscando formas. Se você não tem essa alfabetização, que ela é digital, que te auxilia no processo, desde ligar o seu computador, resolver um problema que aconteça, lidar com funções, desde as simples às mais complexas, conectar a rede, e como você vai, né, poder, né, desenvolver habilidades no campo da informação, no campo da educação, da competência crítica, que aqui eu estou chamando de leitura. Então, essas são questões, né, com as quais a gente se depara, principalmente nesse período de pandemia, e sempre nos deparamos com ela também no cotidiano da biblioteca escolar, porque, segundo colocava a Neuza Macedo, a biblioteca escolar ela ainda não é uma realidade, não é, em todas as escolas do Brasil, né? A gente tem pouquíssimos exemplos a seguir, como a Prefeitura Municipal de Vila Velha, um bibliotecário por biblioteca, assim também como foi feito de uma forma assim inovadora, né, na época. Eu estive presente nesse momento com um projeto de revitalização dos espaços escolares em Vitória. Então, a gente tem outros municípios agora seguindo, mas na rede municipal, na rede estadual ainda, a gente vê uma carência muito grande de bibliotecas funcionando e dos profissionais bibliotecários atuando, e aí a gente tem uma outra terceira questão para colocar, né? E também a gente desejaria mais ver esse trabalho acontecendo com professores, né, dos alunos, porque esse trabalho na biblioteca escolar não pode ser um trabalho solitário, ele deve ser um trabalho de colaboração. E quando eu digo trabalho de colaboração, eu estou me referindo a um trabalho que a gente desenvolve trabalhando uma perspectiva de colaboração e conexão em rede. E essa rede, essa conexão, ela não precisa ser apenas digital, ela pode ser presencial, quando a gente voltar para o cotidiano da escola, mas ela é necessária, ela deve acontecer de fato, para que a gente possa trabalhar colaborativamente e conseguir transformar essa biblioteca ideal em uma biblioteca real, né? Ou seja, esse currículo que é prescrito, ele pode ser vivido, de fato, com auxílio do bibliotecário. E o bibliotecário também pode ter o auxílio do profissional da educação, no caso, pedagogos, coordenadores, professores, né? No que se refere também ao trabalho da biblioteca. Eu sei que cada um tem a sua função, a missão da biblioteca escolar é também um objetivo, que é o de apoiar, né, as necessidades do seu público, que são professores, alunos e outros sujeitos da comunidade escolar, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem. E como que a gente consegue visualizar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Por meio do conteúdo, não apenas que é produzido pela educação, mas também do que está prescrito no projeto político-pedagógico da escola. Então, o bibliotecário ele tem também esse dever, né? Eu acho que eu posso colocar assim, eu não gosto muito de usar a palavra dever, porque cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, né? Tem as suas prioridades. A gente sabe que o trabalho na biblioteca ele é árduo, né? São muitas demandas, mas esse contato deve ser estabelecido, né? Com os parâmetros que ali estão no projeto político-pedagógico, com as bases curriculares, né? que vão dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno, e a biblioteca ela é responsável em apoiar, né, esse processo. Então, mais do que nunca, o bibliotecário ele deve desenvolver proporcionar atividades para desenvolver competências em informação, leitura e outras que a gente possa aqui citar. E nós temos aqui uma proposta, né, de discutir, conversei até um pouco antes com a Ronilda, essa necessidade de integração entre, né, os bibliotecários e a equipe pedagógica dos professores, e a gente precisa de estratégias, né? A gente precisa de parâmetros também no contexto da biblioteca escolar para trabalhar dessa forma. Então, é nesse sentido que a gente pensa nas fases de desenvolvimento de cada aluno, né? Desde
as séries iniciais do ensino fundamental até as finais, né, do 6º ao 9º ano, para pensar minimamente quais são as competências, quais são as habilidades do profissional da informação, do profissional da educação, e quando que essas competências e habilidades elas se encontram, de forma que a gente possa fortalecer, né, uma autonomia no nosso usuário, no nosso aluno, um despertar para as questões sociais, a necessidade de fazer uma leitura crítica e assim por diante. Então, a gente pensa agora juntos, né? Eu convido vocês a pensarem comigo na necessidade da gente intercambiar, né, algumas diretrizes do projeto político-pedagógico, que tem uma proposta muito bacana, que é envolver assim diversos sujeitos do cotidiano da escola para pensar junto, né, de uma forma colaborativa. Inclusive, a gente tem aí casos de bibliotecários que participam, né, das reuniões, que participam na elaboração, que tem uma presença efetiva, né, nesse contexto de planejamento. E a gente precisa também pensar o planejamento bibliotecário. Esse planejamento bibliotecário, geralmente, ele se apoia em parâmetros assim relacionados com planejamento tradicionais, né? A gente tem ali uma receitinha, uma caixinha para desenvolver os nossos projetos. Mas no campo da educação, que tem as suas especificidades, esse fazer projeto, elaborar projeto e colocar em prática, ele deve ser flexível, ele não deve ser uma camisa de força, de forma que possa atender as necessidades da comunidade escolar e dialogar com os sujeitos. Então, o bibliotecário, eu penso, né, que ele deve, antes até de pensar um programa de competência, ele deve pensar esse projeto, como que ele vai ser, como que a competência vai ser pensada nele e como que ele vai articular, né, os saberes e fazeres que estão ali contemplados de uma forma prescrita, como que ele vai articular esses saberes e fazeres com saberes e fazeres que estão também prescritos no PPP, né, no Projeto Político-Pedagógico. Então, é desse modo que eu penso que as competências, elas podem ser definidas no campo da ciência da informação como conhecimentos, que seria o nosso saber conhecer, como habilidades, que seriam o nosso saber fazer, e como atitudes, que seria saber aplicar, né? Então, de nada adianta a gente ter conhecimento, a gente conhecer, a gente ter uma prática maravilhosa se a gente não aplica isso no nosso contexto social, se a gente não pensa as barreiras que a gente vai ter, as dificuldades, a realidade de cada comunidade com a qual a gente estabelece contato, né? E assim por diante. E a habilidade, ela tem sido muito trabalhada agora como uma dimensão da competência, mas que a gente pode pensar também separado, né? E aí a gente tem, então, a habilidade, que é uma dimensão da competência, a ser trabalhada dentro do contexto de competência em informação da COINFO, que é a competência em informação, né, como eu já coloquei, e a competência leitora. Então, a competência em informação ela é constituída por habilidades, conhecimentos, né, atitudes que permitem o sujeito buscar, recuperar e, ao mesmo tempo, também usar essa informação efetivamente. E a competência leitora, ela auxilia o sujeito no processo de compreender criticamente essa informação, trabalhar com uma leitura hoje multimodal, que não apenas é textual, mas também é imagética, também é sonora, é gráfica e assim por diante, e, ao mesmo tempo, dotar, não é, esse sujeito da competência que ele precisa, né, para ele poder trabalhar, não é, com as suas necessidades, não só no cotidiano da escola, mas também fora da escola, não é? Então, por que não trazer o cotidiano de fora da escola para dentro da escola? E aí a gente pensa nesse sentido, o que seria competência para a educação. E é aí que eu pego um fragmento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? O pessoal da educação já conhece bastante, e eu tenho trabalhado com duas alunas, né, da universidade, uma é a Fabíola Pereira, que trabalha com a BNCC, articulando os conteúdos, as competências no campo da arquivologia, e outra é a Sara Dewey, que é aluna do curso de biblioteconomia,
aluna de PIBIC, que trabalha isso aplicando no cotidiano da escola, né? E a Fabíola no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Então, a gente tem feito um trabalho de articulação entre as competências em informação leitora e as competências da BNCC, até porque a competência para a BNCC ela é tida como a mobilização de conhecimentos, né, que são os conceitos, os procedimentos que a gente precisa para trabalhar com os componentes curriculares, né, e, ao mesmo tempo, também as práticas, né, que são práticas sócio-históricas culturais. E aí a gente faz aqui um intercambiamento. A BNCC tem umas competências que a gente chama de competências gerais, que a gente pode fazer uma articulação com a competência em informação. Então, a competência geral da BNCC de número 1, ela vai colocar o seguinte, a necessidade de você entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborando para a construção de uma sociedade melhor. Então, no campo da competência em informação e competência leitora, o que a gente poderia mobilizar enquanto conhecimento, né? A necessidade de você se apropriar de mecanismos, né, de uma leitura crítica, uma leitura hipertextual, de forma que você consiga buscar recuperar informação para que você tenha um desenvolvimento do senso crítico, criatividade, né, para que você possa realmente usar efetivamente essa informação no seu cotidiano e resolver problemas. A competência da BNCC de número 3, ela vai colocar que é necessário utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, né, reflexiva e ética. E é nesse momento que a gente reporta também as habilidades e competências da COINFO e da competência leitora para pensar o uso ético da informação, né? Na medida em que a gente consegue, por exemplo, trabalhar com esse contexto de desinformação, de fake news, né? Na época da pandemia, em que, por exemplo, as pessoas deixam de tomar uma vacina por conta de achar que é perigoso, por conta de uma notícia que não tem um respaldo, não é, científico, e a gente está vendo isso muito acontecer. Então, o cotidiano da escola, ele é responsável por trabalhar também com essas questões, e a BNCC, a Competência em Informação e Leitura, nos ajuda nesse processo. E a outra questão seria argumentar, que é a competência geral de número 7 da BNCC, com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões. Então, a gente tem aqui, no campo da competência, informação e leitora, uma mobilização de uma leitura crítica e aplicada ao contexto cultural, né, e social do aluno, e requerendo para isso uma aplicação de recursos e leituras e técnica, contendo técnicas digitais e eletrônicas, né, que são necessárias para combater, por exemplo, a desinformação, para que o aluno consiga aprender efetivamente, né, por meio da absorção dos conteúdos curriculares, né, e a BNCC ela traz muitas atividades que a gente pode trabalhar na biblioteca junto com o professor e com o pedagogo. A gente está fazendo boas pesquisas no departamento de biblioteconomia e no programa de pós-graduação, trabalhando com essas competências, com diretrizes da BNCC, né? E aí a gente tem que pensar também no campo da prática, uma articulação do trabalho do bibliotecário e dos outros sujeitos que atuam no cotidiano escolar, né? Então, nesse momento, eu iria deixar aqui alguns apontamentos também, né? O quanto que eu entendo que é necessário a gente intercambiar o conhecimento da educação e da ciência da informação para a gente trabalhar na biblioteca escolar, o quanto que é importante o bibliotecário estar aberto a esse trabalho coletivo, conjunto, assim como também o pedagogo e o professor também devem estar abertos, né? E perceber o quanto que será salutar, quanto que será necessário esse trabalho de colaboração para que a gente possa vencer aí, né, essas barreiras, essas dificuldades que a gente está vivendo e outras que estamos prevendo que irão ocorrer, né? E, ao mesmo tempo, também, essa aproximação conceitual, ela nos proporciona, né, uma prática a ser efetivada e que é urgente no campo da ciência da informação e no campo da educação, né? Que são áreas que se complementam e
e nos afetam, né, de maneira direta e de forma positiva. Eu termino aqui, tinha uma história para contar que eu tinha projetado na tela, mas vou deixar para outro dia, né, porque essa fala foi apenas oral. É uma história que eu só vou citar, que eu escrevi no livro chamado Pássaro de Fogo, Lendas, Contos, né, e Cantos do Estado do Espírito Santo. É uma história que eu escrevi quando eu trabalhava no cotidiano da biblioteca, em Cariacica. Então, eu comecei a escrever essa história nesse cotidiano e terminei de escrever junto com a professora Márcia Coradini no cotidiano, né, de trabalho da Prefeitura Municipal de Vitória, né, espaço no qual a gente oferecia uma assessoria técnico-pedagógica, né, trabalhando com espaços de formação de leitura, de atendimento à pesquisa e também no campo da narrativa oral, no meu caso, porque eu era também formadora no campo da narrativa oral. Daí também trabalha bastante até hoje com a competência narrativa, não é? Desde o doutorado. E a história ela se chama Quero Quero. É a história de um passarinho que queria muito para si e não sabe para todos, né? Não sabia trabalhar coletivamente, até que acontece um incêndio na floresta e ele aprende a dizer quero participar também. Então, uma história muito bonita que termina mais ou menos com uma música assim. Lá no livro também tem um CD, viu, gente? Termina mais ou menos assim. Na floresta bate um coração, descobri que o mundo é só emoção. Onde existe vida, não há solidão. Quero que é bom, quero que é bom, quero que é bom, quero que é bom. Então eu compartilho aqui com vocês uma música que eu fiz, né, para essa história especificamente, que está no CD e no livro, e que diz muito, né, sobre esse processo de colaboração que a gente deve querer, né? A gente querendo e a gente planejando, articulando o planejamento bibliotecário, o planejamento pedagógico, a gente consegue, de fato, fazer isso acontecer. Termino aqui a minha fala. Já vi aqui no chat que as pessoas querem entrar em 1 minuto, então podem entrar agora, se quiser, né? Que eu acho que eu já terminei, né, o que eu tinha que falar, e se tiver mais uma coisa que ficou, a gente pode dialogar um pouquinho mais, acredito, né? Agora, nesse momento de diálogo efetivo mesmo, né, que possa acontecer. Gratidão, e depois eu deixo aí o meu contato, para quem quiser entrar em contato comigo. Professora Merinádia, muito obrigada pelas palavras, você sempre maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar, eu estou vendo aqui no chat muitas pessoas elogiando, né, a senhora, e eu sou suspeita realmente, porque se eu estivesse só assistindo, com certeza eu também estaria aqui botando aquele monte de coraçãozinho. E então agora nós vamos dar continuidade, né, debatendo algumas mensagens deixadas aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, nós temos o Carlos Eduardo, ele deixou uma opinião aqui, e em seguida também deixou uma pergunta. Ele colocou: infelizmente a formação do bibliotecário é muito tecnicista. Escolas de biblioteconomia pecam muito por não desenvolverem currículos efetivos para trabalharem em espaços educacionais. Mary, quais são as principais habilidades que o profissional bibliotecário pode explorar para desenvolver projetos como o corpo pedagógico? Lembrando que a nossa formação ainda é muito tecnicista. Concordo. E a gente teve aí um retorno, né? Excelente pergunta, Marcos, viu? Na verdade, excelente questão, né, que você coloca. Realmente, de fato, a gente ainda, por mais que a gente tente, né, flexibilizar o currículo, a gente teve um processo há uma década, mais ou menos atrás, em que a gente tinha um currículo que ele era muito rico, né? A gente tinha muita matéria da psicologia, das ciências sociais, artes. Isso é importante para a gente trabalhar no cotidiano da biblioteca, não é? Humaniza, não é nossa prática, e não apenas trabalha com a questão técnica. Infelizmente, a gente tem um curso que é acadêmico, uma carga acadêmica muito grande para dar conta, não é? E que a gente tem uma obrigação, digamos assim, de trabalhar com ela, não justifica
até mesmo pelo fato de que o currículo está passando por uma reestruturação, e ali a gente tem assim, um desejo de trabalhar, por exemplo, com a disciplina de biblioteca escolar, porque grande parte dos nossos bibliotecários aqui no estado do Espírito Santo trabalham em bibliotecas escolares, né? É o maior campo de atuação que a gente tem. A gente já tem pesquisa no departamento que identifica isso. Então, para trabalhar com esse conhecimento, não é? Essas habilidades, esses saberes que são necessários, eu tinha até escrito aqui no texto introdutório para a gente discutir. E foi bom você ter colocado isso, porque eu posso agora ter a oportunidade de desenvolver essa linha de raciocínio. O que o bibliotecário escolar ele precisa? Ele tem a oportunidade, desde a graduação, de até estabelecer contatos com disciplinas optativas da educação. Então, o que eu sempre oriento quando o aluno ele tem uma predisposição para trabalhar com a biblioteca escolar, né? Trabalhar com, pegar essas disciplinas para fazer, porque ele aí já teria um contato com a educação, e, ao mesmo tempo, nós temos algumas disciplinas, são poucas também, mas que trabalham o contexto da educação, uma disciplina agora trabalhada pela professora Neuza, acho que Marcos, anterior à sua estadia, né, no curso de biblioteconomia, ela trabalha questões educativas mesmo, políticas públicas na área da educação. Nós temos a professora Gleice, que trabalha com a optativa também, que é sobre biblioteca escolar, né? Eu acho que agora ela vai ser transformada em uma, não optativa, mas eu acho que vai ser uma disciplina obrigatória. E temos também a disciplina de ação cultural, que trabalha muito, né? Essa disciplina eu ministrei por muito tempo. E ela trabalha com planejamento de atividades educativas, pedagógicas e culturais, né, no contexto da biblioteca, e a biblioteca escolar constantemente ela é citada, porque a gente sabe que a biblioteca escolar ela é assim um espaço em que o bibliotecário ele desenvolve com maior força essas atividades pedagógicas e culturais, né? Nesse espaço de educação. E o que eu aconselho também tem a necessidade de trabalhar com escola, curso de especialização na área de educação, viu? Na universidade a gente tem alguns cursos que são oferecidos em faculdades também. Temos o nosso mestrado também em ciência da informação. Vocês são convidados também a participarem dos processos, porque a gente valoriza esse tipo de projeto. Inclusive, esse período a gente tem 3 candidatos que vão estudar o contexto da biblioteca escolar, não é? Sempre a gente tem a maioria competência em informação, e esse ano a maioria foi biblioteca escolar, então a gente faz aí uma convocação para vocês tentarem também, porque é uma oportunidade de continuar estudando. E outra coisa, Marcos, que eu aconselho, é participação em cursos, né? Essa formação complementar que a gente tem que ter, e buscar, tendo em vista o nosso objetivo de metas de trabalho, se especializar nessa área. Então, hoje a gente tem cursos, mini-cursos, oficinas, palestras, né? Com a pandemia, a gente teve um aumento considerável de lives, de cursos assíncronos, que a gente pode fazer em outros horários. Eu mesmo fiz. E, enfim, né? Mas a gente precisa também de um apoio, né, da Secretaria de Educação para, no caso da PMVV, PMC, PMV e outras, né, secretarias, trabalharem com essa formação continuada também no campo, né, da biblioteca escolar, no campo da escola, com os profissionais que atuam nessas secretarias. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, da universidade, não estou me omitindo, é uma responsabilidade do próprio profissional que deve buscar a sua formação, né, continuada, e uma responsabilidade da secretaria também, que deve proporcionar esses momentos de formação. E pelo que eu vejo aqui na PMVV, já estive com vocês ano retrasado, né, numa formação de uma tarde inteira, e foi muito boa, e eu sempre falo com muito carinho, e a gente vê um grupo muito ativo, não é? Proativo. Com a pandemia a gente viu isso, né? Os bibliotecários trabalhando e tendo visibilidade na internet ao estabelecer contato com seus alunos.
tenho acompanhado também de perto as novas aí atividades que vocês estão fazendo, trabalhando em grupo. Então, para mim, a rede de bibliotecas da PMVV é um sucesso, né? Então, eu fico muito feliz de ser pensada assim como um nome, ter o meu nome pensado para trabalhar com vocês, porque eu só não eu apenas não compartilho também que eu estou estudando na universidade, né? Essa experiência que eu tive na biblioteca escolar, mas eu também aprendo muito com vocês, né? Isso é uma honra para mim. Então, a professora Gleice já trabalhou com vocês, eu também já trabalhei, e espero que a gente continue a dialogar, né? Não sei se respondi, se não respondi, me diga se faltou alguma coisa, viu, Marcos? Professora, eu também estava acompanhando aqui no chat a professora Carla da UFES, né, ela comentando aqui que acredito que a grade curricular do curso, né, tenha mudado um pouco, e ela colocou aqui que agora nós temos no curso de biblioteconomia uma disciplina voltada para as bibliotecas escolares e públicas, e depois ela colocou aqui também, acredito que seja outra disciplina, Fundamentos Educacionais em Biblioteconomia, né, muito bom. Bom, deixa eu olhar aqui as outras perguntas. O Ronaldo Correia, ele colocou aqui uma pergunta, e eu acredito que está relacionada à questão, né, que agora nós estamos, por conta da pandemia, os alunos estão tendo aulas remotas, né? Aí ele colocou assim, a realidade do nosso público é deficitária em todos os sentidos. Muitas vezes, eles só usam a internet da escola. Como atendê-los nesse momento? Pois é. Quem foi que fez a pergunta mesmo? Deixa eu olhar aqui. Na verdade, foi a Darcy Marta. Pois é, olha só, Darcy, essa é uma questão que a gente vai cair no campo, né, da desigualdade social, que foi citada aqui na introdução, eu também citei um pouquinho, mas com a qual o bibliotecário tem que acompanhar mais de perto, né? Então, quando eu coloco que a responsabilidade social né, dos profissionais da informação, dos cientistas da informação, ela é muito grande nesse sentido, porque a gente tem as barreiras, né, econômicas, nós não temos, muitas vezes, equipamentos apropriados, não temos uma rede, né, também boa para que a gente possa acessar a informação. Mesmo a gente sendo professor, bibliotecário, né, a gente aqui fazendo uma live, toda hora a gente tem um risco de cair. Então, quem dirá nossos alunos que não têm computador, que não têm celular, né? Domingo retrasado, passou no Fantástico uma cena que isso chocou o Brasil inteiro, né? Mas eu já tinha estabelecido contato com essa realidade, né? Já tinha estudado, lido sobre isso. De uma criança que, para conseguir estudar, sobe numa árvore, tem ali um banquinho de madeira improvisado, lá também com apoio improvisado de madeira, para que ele possa ter conexão pelo celular. Então, você tem ele, uma cena dessa criança, né? Com um caderno na mão, e você tem a cena dessa criança sentada de maneira improvisada, com risco de cair daquela árvore. Ou seja, hoje, com a pandemia, o aluno que tinha acesso às tecnologias na escola não está podendo ter, né? Por conta da necessidade de reclusão, né? Que a gente está tendo que manter, né? E por conta do vírus, né? Da Covid-19. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso? Eu estou participando de uma rede de estudos que se chama Rede Brasil. Ela é coordenada pela Faculdade de Saúde da UNB. Então, a gente está pensando assim, juntos, ali temos pesquisadores da ciência da informação, nós temos pesquisadores da comunicação, pesquisadores da área de saúde e tecnologia. E a gente tem um projeto muito bonito, que não foi aprovado pelo CNPq, que era pensar essas questões, que a gente precisa também de recursos para trabalhar, né? Por exemplo, com aplicativo de celular que facilitaria a comunicação entre escola e aluno,
Para aquele aluno que não tem um computador, uma internet muito potente, o aplicativo é mais fácil de você se comunicar. Material impresso. A escola, eu vejo hoje que ela tem que continuar trabalhando com material impresso, tomar cuidado com as medidas de higienização, colocar em quarentena esse material, né? Então, planejar anteriormente e entregar esses kits, né, para os alunos e para os pais. Em termos também de educação, no campo da competência, trabalhar com panfleto. E uma outra tecnologia, que não é só a tecnologia da internet web, que a gente só tem falado de internet web, não é? Que é muito utilizado, por exemplo, em comunidades ribeirinhas, que não têm acesso, que não têm comunicação, né, com a internet. A emissora de rádio. Então, hoje, a gente tem visto experiências de emissoras de rádio que trabalham com essas comunidades que não têm acesso à internet. E está sendo uma forma de estabelecer contato, né? Televisão também, pelas emissoras, né? Que podem ser adaptadas, criadas. E isso tem que ser política, governo federal. Eu soube que o governo do estado aí, anteriormente, trabalhou com essa possibilidade, mas aí tinha a questão antena. Não tinha antena, né, em algumas casas. Então, olha só, gente, para ter essa cobertura de uma intranet, digamos assim, né? Intranet não, né? É um sistema de comunicação pela emissora de televisão, mas que necessitava de um recurso e não se teve, não se pôde levar adiante. Ou seja, a gente está vivendo uma dificuldade em termos de crise sanitária, crise econômica que tende a se acentuar, a desigualdade social ela vai se acentuar, né? E se a gente não tomar medidas necessárias nesse momento e prever lá na frente o que a gente viver, vai ser muito difícil. Então, a internet ela não é o único recurso, nós temos outros recursos com os quais a gente pode trabalhar, os quais a gente pode planejar para poder entregar para os nossos alunos, né, no contexto da biblioteca e da escola, mas para isso a gente precisa de recurso, planejamento, de estar antenado também para outras ferramentas que não são só a internet e a web. E recentemente também eu fui convidada para pensar também como que o narrador de história, o bibliotecário, não é? Ele pode auxiliar, por exemplo, os profissionais de saúde no processo de educação, né, desses usuários. Então, se a gente não tem a possibilidade de conseguir chegar ao nosso usuário, se a gente não tem essa tecnologia, a gente tem outras tecnologias, como os podcasts, né? A emissora de rádio, a emissora de televisão, nós temos os panfletos para que a gente possa chegar também ao nosso usuário nesse momento de crise, que a gente tem que pensar mais ainda em conteúdo educativo, de como se prevenir, de como buscar o tratamento que é recomendado pela OMS e que não está sendo de fato, né, assimilado por todos por conta das notícias falsas, desse contexto de desinformação que a gente está vivendo. Não sei se Darcy, não sei se eu respondi, você colocou aqui que você quer, né? Eu também quero. Mas a gente precisa de recursos, a gente precisa de projeto aí sendo aprovado, a gente está tentando, entendeu? Esse projeto que eu falei da Rede Brasil não foi aprovado, agora a gente está caminhando para uma outra frente, é um projeto muito bonito, muito bacana. Então, a gente tem que ter hoje, eu falei de um trabalho coletivo com bibliotecários, equipe pedagógica, professores e alunos, mas os pais também a gente precisa mobilizar para trabalhar junto com a gente, né? E o projeto político-pedagógico, ele não chama também os membros da comunidade para participar. A biblioteca também, no seu planejamento bibliotecário, tem que contar com esses membros da comunidade, porque sozinhos nós não conseguiremos. Só trabalhando de uma maneira colaborativa em rede é que a gente vai ter força, que a gente vai ter essa potência. E aí eu digo mais, além de trabalhar com a comunidade externa, né, que são os responsáveis, os pais dos alunos, né, os tutores, porque a gente tem aluno que tem tutor, né, que precisam trabalhar com tutoria. Então, a gente tem que trabalhar agora, pensar mais do que nunca em trabalhar com os agentes de saúde. Eles vão estar na linha de frente, mais do que os bibliotecários,
conseguindo trabalhar com as famílias. Então, por que não a parceria da biblioteca escolar com esses agentes para que a gente possa chegar lá junto também, né? Então, são parcerias que a gente vai ter que estabelecer para a gente dar conta das crises que estão vindo aí, não só essa crise que a gente está vivendo, né? E que eu me solidarizo e sinto muito por nossas perdas. Já perdi pessoas da minha família, amigos, não é? Então, assim, é um momento muito triste para a gente, que a gente continua trabalhando, até porque o trabalho nos alimenta, não é isso? Eu acho que, para mim, pelo menos, funciona assim, no momento de dor, esse trabalho na biblioteca, ele alimenta, né? E faz com que eu possa pensar que um amanhã é possível, né? Que uma biblioteca melhor vai ser possível, que uma pesquisa também mais potente, mais ligada com o contexto da comunidade, ela vai ser mais possível. Ontem, em sala de aula com um grupo de mestrado, a gente estava discutindo a perspectiva de um trabalho inter e transdisciplinar. Por quê? Trabalhar dialogando com as disciplinas, para a gente não é mais o bastante. A gente tem que trabalhar também com os sujeitos, né, que participam das nossas pesquisas, que muitas vezes não são acadêmicos, não são professores, não são não se enquadram dentro dessas disciplinas, mas é um saber também com o qual a gente deve estabelecer contato, e a linguagem que a ciência hoje está usando, que a biblioteconomia, a ciência da informação está usando, ela tem que ser mais acessível também, né? Eu adoro uma fala do Paulo Freire, como ele coloca, né? Fácil é falar, difícil é falar fácil e não falar difícil, né? O que ele quis dizer com isso? Eu tive a oportunidade de assistir, gente, uma palestra do Paulo Freire, antes do seu falecimento, Vitória, ali naquele Hotel Alice Vitória, tinha um auditório, e olha só, trabalhava como bibliotecária na escola, e eu fui a essa formação de educadores, né, professores, direcionada para professores. Olha a importância da formação continuada. Né? E a gente está juntinho com o pedagogo, e o pedagogo juntinho com a gente, o professor juntinho com a gente também. E ele falou isso, né? A necessidade de você pensar na boniteza das palavras e falar fácil para que possa ser entendido, né? Então, esse é o nosso desafio. Não sei se respondi. Antes de dar continuidade, né, às perguntas, eu gostaria de avisar que o link de presença, da lista de presença, já está disponível lá no chat, tá? É só preencher. Quero também fazer uma observação aqui, que lendo os comentários, né, do chat, eu achei muito bacana, porque tem muito comentário aqui de pedagogos elogiando os bibliotecários das escolas, também dos bibliotecários elogiando os pedagogos, muito bacana. Muito Vamos bom passar isso. aqui para a próxima pergunta. Aqui, enquanto você lê, Ferdinanda, eu estou vendo que o Everton ele colocou que a rede de Sim, bibliotecas eu ia escolares tem um exatamente canal na de pergunta rádio. dele. Então fale, então. Não, professora, pode falar. Então, achei muito bacaninha, né? Que eu sou curiosa, né? Eu sou uma pessoa internauta da era passada, era do gelo, mas assim, eu cutuco tudo, eu gosto de estar antenada. Então, estou vendo o Everton aqui. Não vou conseguir ler todos os comentários, né? Porque enquanto eu estou falando, tem coisa São que muitos. passa. Mas o Everton está colocando aqui, Everton da Silva Camilo, que a rede de bibliotecas escolares tem um canal de rádio voltado às crianças, se chama Rádio Miúdos. Olha que bacana aí, tá vendo? O exemplo que eu citei, que a gente planejou lá na Rede Brasil, com Brasília, né? Sendo colocado em prática aqui também. Foi constituída junto à rede mediante políticas públicas eficazes e internacionalidade de governos. Então, olha só, Everton, é o que eu estou colocando. A gente precisa de recursos, a gente precisa de apoio de políticas públicas, né? E o bibliotecário ele tem que participar dessas políticas, da elaboração, né? Para que a gente possa ter realmente as nossas demandas atendidas, né? Dos nossos usuários atendidos, na verdade. A rede de Portugal. Pensei que fosse aqui, viu? Oh.
Obrigada, Darcy, né, parabenizando pela fala e dedicação. Muito obrigada mesmo, gratidão. Deixa eu olhar aqui. O Luciano também, professor, ele fez a seguinte pergunta. Não é um contrassenso nós bibliotecários o tempo inteiro nas bibliotecas escolares desenvolvendo o nosso trabalho com os alunos e toda a comunidade na educação de forma didática e pedagógica, e ainda sermos tratados de forma jurídica e administrativa pelos gestores públicos como servidores administrativos? Assim, se a gente for trazer a literatura, Luciano, uma questão interessante para a gente dialogar. Eu amo essas questões que são difíceis da gente responder, né? Porque eu não sei se eu teria uma resposta, mas eu tenho alguns apontamentos, né? E tendo em vista a prática, tendo em vista também a teoria, né? Que eu tenho trabalhado tanto como produtora dessa teoria também e como também leitora, né? Eu leio muito sobre a área da biblioteca escolar, que o Jasper colocou aqui, ó. Luciano, vou fazer uma ponte com o que o Jasper colocou, tá? A sua pergunta e a questão do Jasper. Acho que os alunos das faculdades e universidades precisam ter uma imersão numa escola, numa biblioteca escolar, para conhecer o local, tudo que ela pode oferecer, bem como as suas dificuldades. Então, olha só, né? Na universidade, a gente realmente tem uma formação voltada para a técnica, em alguns momentos. Mas em outros, nós temos, por exemplo, projetos de extensão, projetos de pesquisa, que possibilitam essa imersão na escola. E eu acho, Luciano, o que a gente precisa é isso, né? Ser vistos como profissionais, não apenas que trabalha no âmbito da administração, mas também da educação, porque o bibliotecário, quando ele trabalha na escola, eu acabei de colocar anteriormente, ele necessita desse conhecimento da área da educação, ele necessita fazer cursos, né, conhecer, né, o público com o qual ele vai atuar e, ao mesmo tempo, se colocar também como educador. Veja só, nós não somos professores, né, quando atuamos no cotidiano de uma biblioteca, mas somos educadores. E se somos educadores, realmente, isso tem que estar discriminado, né? Não porque a gente vai deixar de ser bibliotecário, isso nunca, jamais, mas é uma função realmente que a gente ocupa na medida em que a gente dá apoio, né, ao processo de ensino-aprendizagem e muitas vezes não se trata nem apenas de não reconhecimento por parte das políticas, né? Não estou falando que é o caso de Vila Velha, mas em algumas secretarias, escolas, a gente não pode dizer de uma forma geral, a gente também tem, muitas vezes, uma valorização que não é a devida, né, por parte da escola para com o bibliotecário. Então, a gente tem os dois casos. Muitas vezes, o bibliotecário não se coloca como esse profissional, que deve ser considerado como educador, e temos também o caso da equipe pedagógica, dos professores, da escola como um todo, que também não concebem o bibliotecário dessa forma, não é? Então, não cabe aqui a gente dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como dizem popularmente. Mas cabe aqui a gente pensar em estratégias. Eu sou sempre adepta a esse pensamento. A gente tem problemas, eles estão colocados, mas, assim, no lugar da gente pensar nos problemas, a gente tem mais que pensar em soluções. E eu vejo, por meio da atuação que eu já tive na biblioteca, por meio também dos exemplos que os alunos trazem para as disciplinas que eu ministro, né, na universidade, as pesquisas que eu tenho orientado, eu vejo que há também uma atuação que é muito potente. E devido ao desenvolvimento desse trabalho, que é reconhecido na escola, o bibliotecário tem esse reconhecimento, né? E em termos de legislação, isso é algo que a prática também, né, que a gente vai desenvolvendo, ela tende a mudar. Mas como que essa legislação, essas políticas, elas vão reconhecer, né, o bibliotecário como um educador? Na medida em que os bibliotecários também participem desses diálogos, né, sobre as políticas. Então, a gente tem uma participação muito pouco efetiva ainda do bibliotecário, né, junto com os educadores. Talvez por isso que a gente não tem essa visibilidade. Não estou aqui apontando quem seja o culpado,
mas eu estou colocando aqui algumas possibilidades para a gente ver de um lado e de outro o que está acontecendo, para que a gente possa mudar realmente essa situação. E aí, por exemplo, a gente tem várias estratégias, e que eu digo que é um trabalho de formiguinha, que a gente vai fazendo e de pouquinho a pouquinho a gente vai tendo o nosso valor reconhecido, mas também isso não basta. É necessário realmente se envolver com políticas. Não tem outra forma. Queria aproveitar aqui e agradecer a Darcy por ter colocado que gostou do Quero Quero, viu? Que bom, porque fala de uma colaboração que a gente precisa, viu, Darcy? Muito obrigada. Ferdinanda, tem mais alguma coisa para colocar? Sim, professora, tem uma pergunta aqui também muito interessante, que a pessoa colocou assim: professora, as instituições de formação do magistério não pecam em seus currículos em não ofertar a disciplina ligada ao departamento de biblioteconomia em sua formação, dessa forma distanciando o futuro professor da importância do trabalho da biblioteca escolar? Eu acho que de uma forma geral a gente pode dizer que sim, não é? Mas eu não gosto de falar em outras universidades, porque a gente faz pesquisas muitas vezes até para identificar mudanças que são necessárias no nosso currículo, não é? É um processo que a gente tem que sempre melhorando, né? As demandas da sociedade elas vão mudando, né? Isso é um processo natural das coisas. Então, os cursos de biblioteconomia eles também devem mudar. Recentemente, eu discuti uma live com a Biblioteca Pública Estadual aqui do Estado do Espírito Santo e com apoio do CRB, né, 6. E a gente discutiu a biblioterapia. E olha só, a biblioterapia também. Aí eu fiz um estudo, além de eu já ter trabalhado com a biblioterapia, para poder desenvolver aquela fala. E ali foi percebido que, no estudo que eu fiz, tudo simples, na BRAPS, né, para ver o que a biblioteconomia, ciência da informação, tinha de novo sendo publicado, e tem várias pesquisas que apontam que a biblioterapia tem que ser um componente curricular do curso de biblioteconomia. Ainda mais agora no período de Covid-19, né? A gente está percebendo mais a necessidade do bibliotecário se preparar também para trabalhar com a saúde mental. Então, olha só, quantas demandas que a gente tem, né? Não só a biblioteca escolar, mas a biblioterapia, a biblioteca universitária também tem essa necessidade de o aluno ter essa formação. A biblioteca pública, então, muito mais, porque ela vai estar em contato com a comunidade externa, né? A biblioteca escolar, de uma forma muito direta. Ela que vai trabalhar, por exemplo, essa falta de acesso às tecnologias de informação e comunicação, né? Ela é citada nos documentos da IFLA, nos documentos da Unesco, da FEBAB, né? Como sendo um espaço importante. Então, assim, nós temos no Departamento de Biblioteconomia muitas demandas que estamos procurando atender. Já temos disciplinas que estão acontecendo, temos outras disciplinas que vão ser integradas, para que a gente consiga acompanhar esse movimento de mudança da sociedade, mas eu não sei quando que isso vai ser o bastante, porque não se trata apenas de você inserir. Claro que eu não estou dizendo que não é importante, isso é importante, tanto que a gente está fazendo, mas não se trata apenas de inserir essas disciplinas e perceber essas demandas. Se trata também de uma ação que ela não é apenas coletiva, ela é individual, na medida em que você, como profissional, que necessita buscar essa informação, né, trabalhar no cotidiano, você deve buscar também outras alternativas, e não só a universidade. Então, cabe à universidade preparar esse aluno, né, que vai trabalhar no cotidiano da biblioteca escolar, biblioteca pública, universitária, com biblioterapia, em espaços comunitários, empresariais. Olha só quantas demandas que a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o aluno percebendo que o caminho que ele quer seguir é aquele, ele já deve pensar o seu TCC nessa área. Nós temos vários TCCs que estão sendo feitos na área da biblioteca escolar, na área da ação cultural, né, que está muito ligado ao trabalho que é desenvolvido na biblioteca escolar, e assim por diante. E na pós-graduação também. Mas, para além dessa formação acadêmica que é oferecida, ainda é muito técnica, muito acadêmica, eu concordo. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de quebrar todas essas barreiras, que eu não sou nada formal, nada muito acadêmica,
mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desses conteúdos sendo tratados dessa forma, não nego essa questão, mas a gente precisa também de não só oferecer essa atividade, essa formação dentro da universidade, quando o aluno está estudando ali, se formando no curso de biblioteconomia. E é por conta disso que nós temos uma rede, vou até colocar para vocês no link, né? Que é a Rede de Estudo das Competências. É um projeto de pesquisa e extensão que qualquer um de vocês pode participar com a gente. Como? A gente tem um grupo interno, ele é aberto para qualquer um. Tem gente lá que está lá porque quer fazer um mestrado e já quer entrar em contato com pesquisa. Tem gente que quer melhorar, não é, o seu desempenho na biblioteca ou em outros espaços que atuam, está lá também para participar de grupos de estudos. E nós também oferecemos nessa rede formações por meio de planejamento e oferecimento de palestras e conferências, né? Nós temos lá 15 palestras e conferências, com mais de 1.000 participantes registrados no processo de inscrição, fora aqueles que não se registram, e tivemos 10 encontros de grupo de estudos no ano passado. Então, foi assim, evento todo mês que a gente teve, né? Não sei se alguns de vocês acompanharam, mas essa é uma estratégia que a gente encontrou também para discutir esse trabalho na biblioteca escolar, na biblioteca universitária, pública, em espaços comunitários, discutir fake news, discutir trabalho de extensão e pesquisa. E esse ano a gente agora está com planejamento voltado, depois que acabar esse mês, né, de comemoração dos bibliotecários. Aproveito até para parabenizar todos os bibliotecários, porque ainda não parabenizei. A gente antes tinha um dia do bibliotecário, que passou a ser semana do bibliotecário, e agora é mês do bibliotecário. Então, esse é o terceiro evento que eu estou participando, muito feliz, né, com esse movimento. Então, a REC é uma estratégia que a gente encontrou de extensão de pesquisa para continuar oferecendo essa formação, entendeu? Muitas vezes que nos falta no currículo, porque a gente não consegue contemplar tudo, por mais que a gente faça mudanças. Mas ali é um espaço, por exemplo, que quem participa mais efetivamente pode sugerir. O que está faltando para a gente poder trabalhar, não é? Então, uma rede super aberta, qualquer um é convidado a participar, não tem limite de participação, e a gente espera isso mesmo, troca de experiência, dialogar para a gente fazer, assim, uma estratégia de propor pesquisas, né, de propor eventos, propor formações por meio de cursos, minicursos, palestras, né, conferências, que possam realmente atender as demandas, né, sociais, não apenas as demandas da comunidade. Essa rede registrada em um projeto que eu tenho coordenado desde 2008, né? Já fez aniversário várias vezes. E hoje a gente está assim, por conta da pandemia, a gente teve uma dificuldade. E no final de 2019, a gente tinha planejado fazer, por exemplo, oficina de inclusão digital com idosos. A gente tinha esse nosso planejamento. E aí chegou a pandemia, a gente não pôde. Então, a gente conseguiu formar uma rede com palestrantes aqui do Estado do Espírito Santo, bibliotecários, educadores, né, de escolas. A PMVV participou com a gente numa das primeiras lives. Conseguimos parcerias de professores da UFMG, UNB, UFC, UFSC, UF, UFRJ, UNESC, o IBICT, pesquisadores de lá. Então, assim, foram eventos muito legais. Eu vou colocar no chat para vocês acompanharem a REC, se inscrevam no nosso canal. Nós temos uma participante, que é a Fabíola, que ela sempre fala isso para todo mundo, se inscrevam no nosso canal. Como ela não está aqui hoje, né? Então, eu deixo aqui um recado para vocês se inscreverem no nosso canal para acompanhar o que a gente tem feito, ok? Não sei se respondi também, eu costumo falar um pouquinho demais, né? Então, assim, puxem minha orelha se eu não estou respondendo, se eu estou falando demais, eu sou super tranquila nesse aspecto. Professora, eu estou vendo aqui também a nossa querida coordenadora Eliana, que está aqui presente também, nos acompanhando, nos dando todo o suporte necessário, e ela deixou um recadinho aqui no chat, ela colocou assim: aproveito para agradecer os bibliotecários e equipes pedagógicas por promover a integração em busca de um ensino de qualidade,
Precisamos seguir tecendo juntos. Muito legal, Liana. Bom, eu acho que realmente não tem como fazer todas as perguntas, né, professora? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vou colocar meu e-mail também para vocês colocarem, tanto o e-mail da REC, como o e-mail da UFES institucional, né? Para quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, alguma questão que quer continuar a dialogar. E vou colocar também aqui, já coloquei para vocês compartilharem para mim. Aí vocês podem colocar para mim, por favor, o link da REC, para quem quiser ver lá o nosso trabalho. Lá tem gravação de grupos de estudos, nós temos lá também os nossos eventos, né? Tem algumas atividades culturais que os bibliotecários que fazem parte da REC que fazem, a gente coloca no ar também. Divulgação de eventos esse ano, eu não coloquei só o daqui, porque eu recebi ontem o cartaz, né? Mas, assim, a gente tem colocado lá, porque a gente não está fazendo evento em março, nem atividade de formação, mas porque a gente está trabalhando aí com como é que se fala? Os eventos, né? O mês do bibliotecário, semana e dia do bibliotecário. Bom, então, infelizmente, né, nós teremos que encerrar as perguntas, porque não temos mais tempo hábil, né, para dar continuação. Mas antes de encerrar o evento, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os bibliotecários aqui presentes a se associarem à ABS. E para se associarem à ABS, basta enviar um e-mail para a ABS. O e-mail ele vai estar sendo disponibilizado no chat. E também convido os bibliotecários e todos os demais para seguirem o perfil da ABS na rede social, no Instagram, né, para que possam estar acompanhando todas as novidades. O link do perfil do Instagram da ABS também vai ficar disponível aqui no chat. Bom, quero agradecer mais uma vez a professora Mary Nádia e agradecer a participação de todos, a presença de todos. Lembrando que hoje, às 14h, nós também teremos mais uma palestra com essa mesma temática, que será proferida pela professora Marta Leandro da Mata. Sem mais, consideramos então o evento encerrado e desejo a todos um excelente dia.